Boa noite, nossos queridos amigos e irmãos. Juliano, meu querido, saudade de você, espero que tudo esteja bem. A Cláudia Calil, a Márcia Bosato, a Corina 10 Muniz, Léo, a Vânia Ferrarini, a Nádia, a Tânia, a Márcia Bosato, a Vera Lopes, Gilvanto Santana. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Nós estamos ao vivo todas as noites, às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. Estamos ao vivo pelo Instagram. Oi, pessoal do Instagram. Oi, pessoal do Facebook. Estamos também ao vivo pelo Facebook. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme, forte na fé. Mais uma vez, as nossas lives são de segunda a sexta, às 10 da noite, que é o que dá tempo de eu voltar para casa correndo, geralmente das palestras presenciais às 8 da noite. Aí eu volto correndo para fazer a nossa live às 10 da noite. Lembrando que hoje é quarta-feira. No sábado, 10 horas da manhã, nós teremos a Bênção dos Animais online. Sou eu e a doutora Denise Ullman, que é uma médica veterinária, mas é também uma pessoa muito espiritualizada, e nós vamos fazer uma live para abençoar, para tratar, para curar o seu pet. Por isso, depois eu dou algumas instruções do que você deve fazer, vale a pena. A Dalva Regina, a Sônia Lígia Santos, a Kátia Magal, a Marilsa Couto, a Ivanete Bitar, muito obrigado por tudo, pela presença de vocês. Sempre lembrando, 10 da noite nós estamos juntos. Separe desde já seu copo com água. Meu copo está vazio, mas eu vou enchê-lo agora. Por quê? Primeiro, porque eu bebo durante a nossa live, mas segundo, que em todas as lives eu sempre falo a diferença entre live e podcast. Live sou eu aqui no estúdio sozinho com você aí. Podcast sou eu mais alguém, eu entrevistando alguém. A Harley Tussi, a Gleise Amâncio, Marcela Palilunas, Alessandra Previato. Então tá aqui, olha, a minha aguinha. Aqui o estúdio eu deixo muito gelado, bem gelado por causa dos equipamentos. A Catar Magalhães, sejam todos bem-vindos. Espero que tudo esteja bem com você. Deixa eu beber minha aguinha. O pessoal está se conectando. A Jurema Camolese, Ana Mercedes, Edilson Boranga. A nossa vida, ela não basta ser vivida. É necessário pensar sobre a própria vida. Estou dando uma dica do que você deve pensar sobre a própria existência. Porque se eu vivo, de qualquer jeito eu vou pensar. Mas eu posso pensar mal, pensar de forma desordenada, pensar demais, o que é ruim. Pensar demais não deixa você dormir direito, não deixa você viver direito. Pegue, por exemplo, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existem TDAH que pensam demais. Parece que tem 4 mentes num cérebro só. Então, isso não é prazeroso, não dá felicidade. Então, a vida vale a pena ser vivida quando você pensa sobre ela, quando você faz uma reflexão. Quem verdadeiramente eu sou? Eu sou Estevão Camolese. Não, esse é o seu nome. Eu sou médico, eu sou... Não, essa é a sua profissão. Eu sou mãe, eu sou pai. Essa é a sua condição. Eu não estou perguntando a sua profissão, o seu nome, nem a sua condição. Estou perguntando quem você é. Geralmente, quando eu pergunto para alguém, quem você é? Eu sou fulano. Vai dar o nome. Mas você é mais do que o nome. Concorda?
Mesmo porque pode ter gente que tem um nome parecido com o seu, igual ao seu, chamados de homônimos. E ele não é você. Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou motorista, eu sou Uber. Não, isso é a sua profissão. Isso não é você. Ah, eu sou mãe. Não desmerecendo as mães, pelo amor de Deus, que todas merecem o céu. Mas mãe é uma condição. A maternidade é uma condição. Ela não é você. Primeiro, que você não nasceu grávida. E segundo, que não vai ficar grávida para sempre. E terceiro, que quando tudo dá certo, nós amamos os nossos filhos para poder dizer adeus, para eles seguirem o caminho deles. Se eles não seguem o caminho deles, é porque alguma coisa deu errado no caminho. Essa é a minha preocupação, por exemplo, com o Estevinho. É o amor da minha vida. E em nome desse amor, eu gostaria que ele crescesse e seguisse o destino dele quando crescesse. Mas algo pode dar errado por causa do autismo. E ele pode ter a condição de ficar conosco pelo resto da sua vida. Mas você concorda que sempre tem algum problema ali? Então você é mais do que a sua profissão. Você é mais do que o seu nome. Você é mais do que você faz. Pense sobre isso. Uma vida vale a pena ser vivida se for pensada. Pense quem é você, qual o seu objetivo aqui na Terra. Pense o seguinte, quanto tempo de vida na Terra você tem? Quando eu digo você, serve para mim também. Os ouvidos mais próximos da minha boca não são os seus, são os meus. Quanto tempo de vida na Terra você tem? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50, então eu vou viver até os 80, mais ou menos, vou viver mais 30 anos. Você tem 30 anos, você acha que 30 anos é muito? Você vai gastar esses 30 anos que você tem brigando com os outros, com raiva, discutindo, brigando na internet por causa de político, perdendo amizades, perdendo coisa por causa de discussão, sabendo que vai morrer. A cada dia nós estamos mais próximos da morte do corpo físico. Outra coisa, como é que você garante que você tem 30 anos? Não, como você me garante? Aqui a pergunta da Vera Sanches. Não sei quantos anos Deus vai me permitir aqui na terra. Nem você, Vera, nem eu e nem ninguém. Disse Jesus, do dia e da hora ninguém sabe. Nem o Filho, só o Pai que está nos céus. A gente não sabe se talvez pode ser o último dia da nossa vida. Você sabe para quantas pessoas hoje é o último dia de vida na Terra? Você tem noção de quantos óbitos, mortes nós temos no mundo? Eu estou pegando o planeta inteiro, tá bom? Por dia. Quando eu falo isso, né? Você, nossa, Camolese, mas que isso? Bem, isso acontece todo santo dia. Perto de 200 mil vezes. O número de óbitos na Terra, por dia, cada 24 horas, é de 200 mil aproximadamente. Ué, mas a Terra está aumentando de gente, porque nasce 300. Mas isso que eu estou falando aqui serve, por dia, para 200 mil pessoas diferentes, e elas não se repetem. Então, isso não é pessimismo. Isso é encarar a vida como ela é, buscando nessa vida que eu tenho, que eu não sei quanto tempo eu tenho, a máxima beleza, a máxima perfeição, a máxima alegria e a máxima felicidade. Para que a gente possa extrair da terra tudo o que há de melhor, porque o nosso tempo na terra é contado. Eu vejo pessoas fazendo planos assim, aqueles planos, e pessoas assim que lutaram muito pelos planos, sabe? Que ele colocou na cabeça que se ele tiver sucesso, ele vai ser feliz, e a minha vida terá sentido o dia que eu tiver tal coisa, ou o dia que eu tiver tal condição. Tal coisa assim, o dia que eu tiver uma casa própria, uma coisa, aí eu vou ser feliz. Ou o dia em que eu tiver uma condição, por exemplo, me formar, ou ter sucesso, ou ter não sei o quê. O duro é que a pessoa se mata para ter isso. E o próprio nome diz, se mata. No final acaba o quê? Concluindo aquilo que ele fez durante toda a vida. Se matar. Acabou morto, ele não desfruta da jornada. As pessoas, elas acham que a felicidade, a paz, a alegria de viver sempre está muito distante.
Está inalcançável, inatingível. Eu não alcanço, então eu tenho que me matar agora. Eu tenho assim que, olha, me matar, porque eu me matando, num dia que eu tiver a casa própria, ou num dia que eu tiver me formar, ou num dia, cada um tem seu sonho, ou num dia que eu fizer tal coisa, naquele dia, a partir daquele dia, eu vou ser feliz. A partir daquele dia. Eu não era feliz até esse dia. Mas a partir daquele dia, eu serei feliz. Não vai ser. Porque felicidade não é uma construção que de repente num dia você sai feliz. A gente tem que aproveitar o caminho. Tem gente que vai para a praia, por exemplo. Vai para a praia. Ele é feliz quando ele chegar na praia. Então ele começa a carregar o carro, correndo, sabe aquela coisa, vai entulhando coisa e põe o papagaio, a comida, o polvo dentro, pega a rodovia e joga de um lado, joga para outro carro, ou tá lotado, ele buzina, fica nervoso, angustiado, porque ele tá longe da felicidade. Enquanto que a felicidade... E a outra coisa, ele chega na praia, que é o dia da felicidade, e tá chovendo. Nunca choveu tanto como agora, ele tá chovendo. Ainda ele estufa o peito e fala, é só vir pra praia que chove. Ele acha que é Deus, que o clima da terra muda porque ele foi pra praia. A felicidade está em planejar a sua ida pra praia. Quando a praia só tá na sua cabeça ainda, eu vou um dia pra praia... E quando eu for para a praia, será maravilhoso. Eu já estou bem, ó. Maravilhoso. Aí chegou o dia de ir. Puxa vida, eu estou indo para um local gostoso, então eu vou começar a aproveitar desde agora. Que maravilha. Aí peguei trânsito. Não tem problema. A praia, se eu gastar 1 hora, ou se eu gastar 3 horas ou 4 horas, a praia vai continuar lá e não são 2 horas a mais ou 2 horas a menos que vai resolver meu problema na vida. Então eu vou curtir no momento. Você vai curtindo com alguém, que geralmente você não está indo sozinho, vai dando risada, vai falando. Isso, curtir a jornada. As pessoas parecem que elas não têm mais jornada. O caminho não importa, a jornada não importa, só importa a chegada. A tal da meta. Tudo tem cumprimento. Olha, porque a meta, a Sônia falou, não mesmo, porque muita gente que fala isso... tem dó, bom do melhor e não é feliz, aqui só chove mesmo. Verdade, as pessoas, elas não aproveitam a jornada, elas só colocaram na cabeça que elas são felizes se atingir tal meta. Se atingir essa meta, eu serei feliz. Quando você, vamos imaginar que deu certo, você atingiu a meta, parabéns, deu certo. Você vai comemorar por meia hora e logo vai ter outra meta para você. Ou você não vai progredir mais nada. Você atingiu a meta, não faça mais nada. Você conquistou a casa nova e a partir dali você entra nela, tranca as portas, apaga a luz e vai passar o resto da sua vida ali. Não vai ter coisa para fazer, vai ou não vai, você continua no seu trabalho, tem a casa de vez em quando para pintar, as contas para pagar, os amigos para receber. Guarde bem uma coisa. A imobilidade para a raça humana, ela sempre se aproxima da morte. Na raça humana, ok? A imobilidade na raça humana, na nossa vida, quanto mais imóvel eu for, mais próximo da morte eu estou. Por exemplo, na velhice, ele está lá com 100 anos de idade. Ele está bem ativo, correndo, faz maratona, faz Ironman, corre 200 quilômetros, ou ele já está praticamente só deitado? Se aproxima, a imobilidade se aproxima da morte. A pessoa que está muito doente, lá no hospital, na UTI, ela está andando de um lado para outro, indo, ou está deitadinha lá? Está deitadinha. Então, quando está imóvel, isso é perigoso. Tanto que ela está no hospital, sob vigilância e sob medicamento rigoroso. Porque quanto mais você não se mexe, mais você se aproxima da morte. O que eu quero dizer com isso? Tem que achar palavras assim, mas é assim, levante a bunda do sofá. É isso que eu quero dizer. Tome uma atitude na vida. A mesmice, acredite em mim, essa segurança que você está buscando vai ser a causa da sua desgraça.
Não sei para quem que eu estou falando isso, mas para alguém é. Essa segurança que você está buscando vai ser a causa do seu fracasso. Se mova. Vida é movimento. O óvulo só é fecundado porque o espermatozoide se movimenta. Se ele ficar parado olhando o óvulo olhando para ele, você, nem eu, nem ninguém teria nascido. As células, quando começam a se dividir em 2, em 4, em 8, em 16, em 24, aquele mecanismo da cisparidade ou bipartição, é movimento, movimentando. Quando a pessoa opera no hospital, está lá no hospital, operada, vem os fisioterapeutas. E hoje eles falam, se movimente, eles começam a movimentar sua perna com jeitinho. É ou não é? Movimenta o seu braço. Para quê? Para você respirar. Porque sabe que se você não se movimentar, você vai jogar a sua cirurgia no lixo. Movimento é vida. Movimente-se. Tome atitude. Vá para algum lugar. Aprenda algo novo. Persevere. Persevere. Lute, insista, persista, tome cuidado com essa segurança que você está buscando, porque eu volto a dizer, essa segurança que a maioria das pessoas estão buscando é justamente a causa da miséria dela. Comprovadamente, isso a ciência diz, que aumenta-se a probabilidade do Alzheimer, que é esse comprometimento mental que faz nos esquecer, faz apagar a nossa memória, quanto menos pessoas eu conheço e quanto menos eu me movimento. Quanto eu menos me movimento, mais eu comprometo o meu coração, os meus pulmões e a minha mente, o meu cérebro. Então tem que se movimentar, aprenda algo novo. Leia um livro. Você não tem noção o poder que um livro tem. Livro de papel é diferente de ficar vendo vídeo no... é a mesma coisa, vou ver o vídeo, o livro em vídeo. Ler. Porque porque você precisa estimular o cérebro. Quando você só olha aqui no celular, já tem a imagem pronta. Você está me vendo, não está? Mas já estou eu aqui. Tem a minha imagem. Tem o meu áudio, você está vendo eu falar, tem o meu jeito, está tudo pronto aqui para você. Eu estou entregando uma mensagem mastigada, é igual a comida que a gente faz para o Estevinho. A gente prepara a comida, esquenta a comida, coloca no prato a comida, corta tudo, porque ele não sabe cortar, corta todo lá o frango, o bife, mistura com arroz, deixa pronto. Eu estou te dando algo mastigado, mas eu sei que eu não posso fazer isso para o resto da vida com ele. Ele precisa aprender a comer sozinho. Eu não vou estar ao lado dele quando ele tiver 50 anos e ele não saber colocar uma comida no prato, ou cortar um bife, ou colocar a comida na boca. Você concorda que tem alguma coisa errada? Então sempre a imobilidade, ela anda com algum problema. E a imobilidade, a pessoa que não se move, que não aprende nada novo, a morte vai encontrá-la sem estar viva. Ela está viva legalmente, mas morta espiritualmente. Essa é uma vida muito ruim. Eu não desejo essa vida para você. Porque aí é sobreviver. Eu não desejo que você tenha os últimos dias da sua vida, os últimos anos, as últimas décadas. Nenhum de nós sabe quantos anos vai viver. Prostrado, aí começa a reclamar da vida. Aí para ajudar, deitado, liga a televisão e só passa notícia boa no Brasil, não é? Só uma notícia maravilhosa no Brasil. Meus irmãos, vamos ser sinceros aqui entre nós. Quem assiste mais de meia hora de jornal, desses canais de jornal, na TV, por dia, tem certeza que o mundo acabou. Ele nem acha mais. Ele vai falar, eu vi, o mundo acabou, está dando tudo errado, nada presta, nada... É muito ruim. Então, leia. A leitura, ela vai forçar a sua imaginação. Não tem a imagem lá. Você vai, tinha um castelo e o príncipe. Você tem que imaginar o castelo e o príncipe.
Aí o príncipe falou para a princesa. Você tem que imaginar a voz do príncipe falando. Que geralmente vai ser a sua voz. O príncipe falando. Você vai imaginar as cenas, você vai imaginar o cheiro, você vai imaginar o fundo musical. Eu vou usar bastante o meu cérebro. Eu vou me movimentar. Quem não movimenta o cérebro, a mente, ela atrofia. Chegando a um momento. Por exemplo, se você pegar uma criança, acabou de nascer hoje, que tem os olhos perfeitos, mas você tampar os olhos dela, tampar, por vários anos, vamos imaginar uns 5, 6 anos, e depois você destampar, ela é cega. Ela tinha os olhos perfeitos, mas como o nervo óptico não se movimentou, como ela não colocou o seu aparelho visual em movimento, ela perdeu aquilo ali. Se você pegar alguém e colocar uma tipóia no braço, sabe ficar com o braço pendurado aqui? Fique 3 anos com o braço pendurado e depois vamos pensar, despendure o braço. Eu vou cortar, você não mexe mais esse braço. Olha lá, se fizer umas 10 cirurgias, você não mexe mais o braço. Ele vai atrofiar. O que a gente não usa, atrofia. Você já parou para pensar que tem gente atrofiando a própria vida há 20 anos? Há 30 anos? Ela é a mesma pessoa. Eu fico tão contente quando alguém chega... É o maior elogio que você pode me fazer quando alguém chega para mim e fala, nossa, Camolese, como você está diferente, como você mudou. Eu falo, graças a Deus, está funcionando, graças a Deus. Porque se você me encontra 40 anos depois e fala, meu Deus, você é a mesma pessoa. Eu perdi 40 anos. Ué, qual a vantagem de eu ter vivido 40 anos se há 40 anos atrás eu já era o que eu sou 40 anos depois? Nenhum. Então quando a gente olha para alguém e fala, nossa, como você mudou, como você está diferente, é o maior elogio que a gente faz. É o maior elogio. Porque não é esse o objetivo da nossa vida na Terra? Ser diferente? Partir diferente? Você quer partir da mesma maneira que você veio? Qual o objetivo da reencarnação? Te melhorar espiritualmente e não deixar do jeito que você já estava. Porque se for para ficar do jeito que a gente já era, veio para a Terra para quê? É a mesma coisa quando, eu volto a dizer aqui do Estevinho, quando eu matriculo o Estevinho na escola, eu não quero que ele volte igual. Porque se ele voltar igual uma semana, eu mudo de escola na primeira semana. Eu falo, não está ensinando nada para o meu filho. Ele não aprendeu nada novo. Agora, você já imaginou passar uma vida inteira nessa condição? Isso é muito ruim, não é? Então, movimente-se. Lembre-se dessa regra. Eu sei que ela é difícil de ouvir. Mas a imobilidade, o não movimento, sempre se avizinha da morte. Quanto ou da morte física, ou da morte do pensamento, ou da morte das emoções, a pessoa vai ficando mais fria. Então, se você quer desfrutar das maravilhas que a vida tem para oferecer, movimente a sua alma. Como eu falei aqui, tire a parte glútea, porque eu tinha falado bunda, mas não é bom falar bunda. Tire a parte glútea de Jesus da cadeira e vai fazer alguma coisa. Dá uma volta no quarteirão. Você já está se movimentando. Sua saúde começa a melhorar. Leia um livro. Você está movimentando os recursos mentais. Sua mente vai melhorar. Levante até a geladeira, até o filtro e beba um copo d'água. Se movimente um pouco. Você vai estar se hidratando. Sua saúde está melhorando. Tudo que você movimenta naturalmente em direção ao bem serve de recurso para a manutenção da sua vida, física, mental e espiritual, da qualidade de vida. Quando a pessoa se entrega, ela sofre. Por que depressão dói muito? Depressão é doença. Ninguém quer ter depressão. Mas quando a depressão chega, ela nunca pergunta se você a deseja ou não. O que a depressão faz? A primeira coisa que a depressão faz, jogar a pessoa de cama. É ou não é?
Ou você vê a pessoa com depressão e fala, nossa, eu estou com uma depressão mortal. Logo eu amo andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta com depressão. Não vai, querido, nem vai no banheiro quase, nem toma banho. Não tem ânimo para levantar a mão, não tem ânimo para comer, não tem ânimo para viver, não tem ânimo para respirar. O que é isso? Inércia. A inércia se aproxima da morte. Nesse caso da depressão, não da morte física, mas da morte da felicidade, da paz, da alegria, da evolução, do amor, da luz, da redenção, da caridade, do aprendizado, da iluminação espiritual. Vai matar um monte de coisa. Então, mude a maneira que você tem de pensar. Persevere no bem e tenha certeza de que Deus, se você perseverar e se você pedir a Ele na oração com muita fé, Ele vai providenciar do mundo celeste, dos recursos do infinito, tudo o que você precisa para a construção dessa felicidade. Mas não se entregue. É isso que eu gostaria de falar para você essa noite. Não se entregue, se movimente. Enquanto você movimentar, você tem chance. O dia que você estiver muito angustiado, muito triste, achar, olha, perdi minha vida, eu estou no mato sem cachorro, num beco sem saída, eu estou acabado, eu estou morto, eu estou liquidado. O dia que você pensar isso, você vai fazer o seguinte. Você vai encostar num canto, vai fechar os seus olhos e vai respirar uma vez, profundamente. Você respirou? Respirou. Então você está vivo. Se você está vivo, dá para fazer alguma coisa ainda. 200.000 pessoas por dia não vão conseguir fazer isso mais. Vão desencarnar. 200.000 pessoas por dia morrem fisicamente nesse mundo. Mas se você respirou, esse dia não foi você que partiu. E se você está vivo aqui na Terra, dá para fazer alguma coisa, nem que seja uma oração. Então se movimente. O segredo do sucesso está no movimento. O segredo do sucesso nos relacionamentos amorosos está no movimento. Ele faz e ela tudo para conquistar o cônjuge. Se movimentou muito e levava flores, levava para jantar fora, ia para show, para passear, fazia elogios, se movimentou muito. Casou-se, assinaram um papel e a mente entendeu que agora eu não preciso me movimentar mais porque essa pessoa já é minha. Eu já conquistei, eu já trouxe ela para casa. E a partir dali começa a perder todo aquele brilho. E o casamento, não obstante ficarem juntos, não tem mais aquela alegria, aquela felicidade. Por quê? Porque o movimento diminuiu. Então tudo é movimento na vida. Está percebendo que serve para coisa amorosa? Serve para coisa financeira? Com certeza, você tem que se movimentar. Se você já está trabalhando, movimenta. Não sei com que você trabalha, mas tem que se movimentar. Ah, mas eu estou desempregado. Movimentar-se para entregar currículo, para as pessoas saberem que você quer trabalhar. O sucesso físico está no movimento. Você não vê os médicos falando isso? Caminhe, faça exercício físico. A imobilidade vai te dar problema coronariano, no coração, na mente, no corpo. É vida, é movimento. É movimento. Pesquisas atestam que é diretamente proporcional a uma sobrevida maior nos pacientes de UTI que se movimentaram mais, que tem mais músculos nas pernas. Quanto mais músculo nas pernas você tiver, mais chance você tem de sair da UTI. Movimento. Tudo é movimento. A Terra tem movimento. De rotação, ela roda em torno do próprio eixo. E de translação, ela roda em torno do Sol. O universo está em expansão. O universo está sempre em movimento. Tudo é movimento. Então esse é o segredo da live de hoje. Movimente-se. Porque quem movimenta, chega onde deseja. Quem movimenta, constrói tudo o que necessita para a felicidade. Tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, para como passa rápido, né? 31 minutos já.
estou falando amparo, proteção para você e para sua família. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Gente, separa o seu copo com água, sua garrafinha com água. Antes da oração, quero dar um recado importante também, espiritual. No sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer a bênção dos animais. Se você quiser participar e tirar o máximo proveito, claro que é tudo ligado para os nossos irmãos animais, né? Os espíritos que nós vamos envolver, a tarefa, as vibrações é para ele. Então, se você quiser, tenha-os do lado de você nesse dia. Tá? Se você puder, coloque o seu animalzinho, ali o seu pet, do lado. Tem gente que não tem condição. Tem gente que tem 3 Rottweiler, ele mora, não tem condição, não tem probleminha. Pega a roupinha dele e põe do lado. Tudo bem? Ele não usa roupinha, Camolés. Tem coleirinha. Coleira. Então põe a coleira, põe algum objeto dele. Então, dê preferência ele. Ok? Se não puder ele, roupinha dele. Se não tiver roupinha, que a maioria tem a casinha dele. Traz alguma coisa, o colchãozinho, a casinha, a coleira dele. A coleira dele. Por quê? Porque aquilo tem que estar próximo de você. Porque você vai canalizar naquele momento da oração, da vibração e do tratamento espiritual que a doutora Denise Ullman e eu, sempre assim, ela começa e eu termino o tratamento. Nós fazemos em conjunto, como às vezes eu faço sozinho também. Mas quando a gente faz em conjunto, olha, é uma vibração extraordinária, ela começa e eu termino o tratamento. E você vai ser o agente canalizador, como se fosse um cone espiritual. E aquele funil tem que jogar em algum lugar, você entendeu? Não pode estar disperso. Então, por isso, seu pet, se estiver junto de você, melhor. Se não tiver a roupinha dele, e se não for a roupinha, algum objeto dele, um brinquedinho dele. Se o seu pet já partiu desse mundo, participe também. Porque a eternidade não é só para a raça humana, é para todo o reino animal. Ele está vivo. Então, nesse momento, se ele já for desencarnado, se ele tiver já partido desse mundo, você vai pensar nele. Põe uma fotinho dele ali, para ele receber no mundo espiritual também. Vai ser lindo, gente. Vai ser lindo. É sábado, 10 da manhã, ao vivo, pelo Instagram, Facebook e YouTube. Vai passar pelas três mídias. Tá bom? Numa imagem melhor do que essa daqui, porque aqui eu tô gravando no celular, com som, assim, ó, vale a pena. Agora vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo e proteção. Lembrando, todas as noites, às 10 da noite, nós temos live. Pensa em Deus. Senhor Deus de misericórdia, de bondade, de amor, nós te agradecemos pela oportunidade da vida, por este planeta terrestre, possuidor de tantas belezas naturais, a riqueza das florestas, com dezenas de milhares de espécies vegetais diferentes. Somente na Amazônia, que é uma floresta do mundo, nós temos mais de 17 mil espécies vegetais diferentes. Senhor, são milhares de espécies animais. Impressionante o relevo da própria terra, nas planícies, nos vales, nos montes altíssimos, como o Everest, com quase 9 quilômetros de altura, 8.846 metros. A diferença dos climas, do clima, há lugar que agora está sob o impacto de neve densa, está com 2, 3 metros de neve. Existem lugares na Rússia que agora está fazendo 60 graus negativos. E existem lugares no mundo em que agora está fazendo 40, 50 graus de temperatura.
Essa terra que é tão grande que tem lugar que é noite, tem lugar que é dia. Tem lugar que o dia acabou de terminar. E tem lugar que o dia acabou de começar. É um mundo muito rico em possibilidades de crescimento. Quantas profissões existem? Quantas coisas para serem descobertas? Senhor, quando falamos da mente humana, é um mundo à parte. Se a Terra é um mundo esplendoroso no universo infinito, a nossa mente é um mundo à parte. Só o Senhor sabe as possibilidades de construção que a mente humana tem, e naturalmente de destruição. Os nossos pensamentos são como uma escada que nós tomamos no meio dela. Os degraus que sobem podem ser também os degraus que descem. Somos nós que damos a direção. Mas como nós somos ainda espíritos pequeninos, nós pedimos essa noite a tua direção, o teu amparo, a tua proteção, para que não nos desviemos do mal e para que possamos contemplar a beleza da vida e entender que a terra é a melhor escola espiritual que o Senhor, como Pai, poderia ter matriculado os seus filhos. Aqui é a melhor de todas as escolas, muitas vezes com lições extremamente difíceis, angustiantes, mas poderosas em matéria de evolução, transformadoras. Elas fazem com que nós fiquemos com fibras de aço e também rica de experiências de amor, de paz. Nós temos exemplos notáveis nesse planeta de pessoas que amam imensamente, de mães anônimas, muitas vezes analfabetas, perdidas nos cantos desse mundo, desconhecidas dos homens, mas conhecidas de Deus, que são exemplos de amor, de caridade e de fé inabaláveis. Não há como negar isso. Então essa noite nós contemplamos a beleza da vida, em meio às angústias da existência que já experimentamos. Porque por maior seja a treva da noite, as angústias das horas que parecem que não passam, por maior seja o medo da escuridão, que nos estraçalha a alma com angústia, tristeza, miséria e dor, nós temos fé que a aurora está para chegar, e quando a luz brilhar, a escuridão irá embora. Quando o calor dessa luz chegar, o frio do sofrimento irá partir. Senhor, tende piedade de nós. Ensina-nos a amar. Abençoai a todos esses nossos irmãos e irmãs que conosco comungam dessas nossas lives das 22 horas. Permita, Senhor, que possamos unir sempre os nossos corações, os nossos desejos, as nossas vontades para a construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos, por uma vida mais feliz. Que a tua misericórdia possa alcançar essa pessoa agora. Só o Senhor e ela sabem o quanto ela sofre e o que ela já passou. Muitas vezes por fora ela está sorrindo, até para manter a aparência, mas por dentro o coração está estraçalhado. Como o Senhor sabe o que está dentro, porque nos conhece na intimidade, nós rogamos as tuas bênçãos por essa pessoa nesse instante, que está angustiada, profundamente triste,
que perdeu-se nos caminhos da vida e que hoje, não achando mais o próprio destino, não acha também sequer quem ela é e onde ela está. Que a tua poderosa mão possa alcançá-la, soerguê-la e trazê-la de volta aos páramos da tua luz, do teu amor e da tua paz, da sanidade mental. Rogamos a todos um coração puro. Rogamos a todos bênçãos de amor. Rogamos a todos, em meio aos desesperos do mundo, paz espiritual. Em meio a tantas brigas, rogamos, Senhor, sabedoria, prosperidade, saúde, longevidade, redenção para as nossas almas. Senhor, a tua misericórdia clamamos por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador, seja o que for. Que essa água, pela nossa fé, seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Onde você estiver, beba agora a sua água com fé. Minhas irmãs e meus irmãos, que alegria poder desfrutar da sua companhia nessas noites, às 10 horas da noite. Espero que você tenha gostado da nossa live. Foi feita aqui com muita emoção, sentindo realmente o que estávamos falando. A vibração estava ótima, por isso que eu estendi minhas mãos aí para que pudesse chegar até você. Amanhã estaremos juntos, às 10 horas da noite, novamente, se Deus assim permitir. Um forte abraço. E que Ele te abençoe e proteja hoje e sempre.